E não é de hoje que os filmes de super-herói vêm empolgando cada vez menos as pessoas. Isso porque aquela adrenalina toda de ver algo impossível acontecendo na tela desapareceu. Hoje abrir qualquer streaming significa ser bombardeado por capas coloridas, uniformes reluzentes e promessas de histórias épicas. Mas em um mercado com tantas opções, tudo isso começou a simplesmente aparecer muito igual. Principalmente porque a maioria dessas produções realmente é. Então nesse vídeo a gente vai entender por que o gênero de super-heróis, que já foi muito épico, acabou chegando agora nesse ponto de previsibilidade, repetitivo e para muita gente cansativo demais para acompanhar. E vamos entender também como que no meio disso tudo algumas histórias ainda conseguem se sobressair no meio desse mercado saturado. Oi, eu sou o Raoni Soares e recentemente eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre as expectativas e os rumores a respeito do filme Vingadores Doomsday. E nesse vídeo eu recebi alguns comentários de algumas pessoas que disseram que não estão nem um pouco empolgadas para verem esse filme. E eu acho que parte dessa culpa realmente vem da Marvel, mas a gente também vive em um momento onde o impossível se tornou algo comum. Porque se antes a gente esperava anos para ver um personagem favorito ganhando vida, hoje temos estreias mensais, séries derivadas e animações que exploram esses universos em uma velocidade difícil de acompanhar. Existe cada vez mais uma oferta gigantesca, mas curiosamente toda essa abundância parece ter gerado na gente um efeito totalmente oposto ao entusiasmo. O acesso facilitado a tantas produções criou uma espécie de ruído constante na gente, porque quando tudo é tratado como um evento histórico, nada acaba se destacando de verdade. Mas antes de seguirmos por aqui, eu quero pedir para você que curte super-heróis e que também curte os meus conteúdos para me acompanhar também nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela, porque por lá eu falo muito mais sobre esses temas que eu trago aqui, além de outros conteúdos bem legais também, tá? Eu vejo tudo isso meio que como um paradoxo de onipresença. O quê? Porque os heróis parecem estar em exatamente todos os lugares o tempo todo, então aquela sensação que a gente tinha de descoberta acabou desaparecendo. Aquela expectativa de ver algo novo deu lugar a uma navegação automática, onde consumimos o conteúdo apenas para nos mantermos atualizados e não porque aquela história específica nos tocou. E essa produção de escala industrial acaba meio que padronizando a nossa própria experiência, porque o que antes era um momento de conexão com uma jornada única, agora muitas vezes parece muito mais uma tarefa a ser cumprida em uma lista de reprodução. E muito disso, é claro, também pode ser o reflexo da culpa que a Marvel tem, porque ao mesmo tempo que ela revolucionou esse gênero lá atrás, ela também acabou perdendo a mão e prendeu a gente em uma teia que obriga a gente a assistir uma série de produções para entender uma história simples. E essa saturação transforma o que é visto pelas pessoas algo como um lazer em uma maratona um tanto quanto exaustiva. Antigamente você ia ao cinema para ver a história de um herói específico, entendia o começo, o meio e o fim e saía dali satisfeito. Hoje a sensação é de que a gente entra em uma sala de aula no meio do semestre e que apesar de entendermos o que vai ser explicado naquele dia, vai ficar uma lacuna que explica como chegamos até ali. E para entender por que um personagem apareceu em uma cena pós-crédito ou por que o vilão tem uma motivação X, o roteiro acaba obrigando a gente a assistir uma série de 10 episódios no streaming ou uma outra produção com núcleos completamente diferentes. Se você decidir assistir ao filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo, pode até entender o que está acontecendo, mas se você não tiver passado minimamente por WandaVision, a carga emocional da protagonista se perde completamente. E quando você chega em WandaVision, vai descobrir que precisava ter assistido vários outros filmes antes para entender a crescente dessa personagem, o seu desenvolvimento e o que levou ela até aquele momento. Isso até pode ser muito interessante no ponto de vista comercial. Por isso, para muita gente, uma coisa que devia ser relativamente simples de entender acaba se tornando muito complicada e isso faz com que elas desistam antes mesmo de começar. Tá longe de eu realmente reclamar disso, porque eu adoro, mas é claro, eu sou um caso específico. Não diga isso. Mas quando a gente fala de uma pessoa que só quer desopilar um pouco assistindo um bom filme de super-heróis com poderes e lutas, a coisa muda um pouco de figura. Porque nem todo mundo vai querer assistir 3 filmes do Homem de Ferro, 2 filmes do Capitão América, 1 filme do Thor para conseguir entender minimamente o que levou eles até uma guerra civil, por exemplo. E o problema é que tudo isso acaba diluindo o impacto de momentos que deviam ser grandiosos. Quando um herói de uma série de TV aparece em um longa-metragem, a
expectativa é de um encontro épico, mas a execução muitas vezes parece apenas um checklist para um próximo lançamento. E em vez da gente focar no desenvolvimento pessoal daquele personagem, nas suas perdas, nos seus medos e nas suas vitórias, nós ficamos ocupados demais tentando montar o quebra-cabeça do universo compartilhado para entender qualquer outra coisa. Isso faz com que essa conexão emocional que nasce da intimidade com o herói seja substituída pela curiosidade técnica de como aquela peça se encaixa no plano geral. Isso se deve também porque o foco das histórias também mudaram de lugar. Se antes o conflito central era sobre como o herói conseguiria equilibrar sua vida pessoal com a responsabilidade de proteger a sua vizinhança, hoje a escala subiu para um nível quase incompreensível. A gente saiu dos dilemas morais em becos escuros para batalhas que decidem o destino de trilhões de vidas em múltiplas realidades. Fora que a gente tá vendo agora um momento onde rostos que foram conhecidos pela gente com um devido papel assumindo um outro papel, o que querendo ou não acaba gerando na gente uma certa estranheza. Quando a ameaça é o fim total da existência, o drama individual de um personagem tentando apenas pagar o seu aluguel e manter o seu relacionamento parece pequeno demais pro roteiro. E é exatamente aí que essa conexão com quem assiste começa a quebrar, porque é bem difícil da gente se projetar em personagens que estão lutando contra entidades cósmicas em um outro multiverso. Porque no início dessa febre, o que prendia a gente a esses personagens era justamente a humanidade que existia por trás das máscaras. O Homem-Aranha do Tobey Maguire, por exemplo, sofria porque não conseguia chegar a tempo no trabalho ou porque decepcionava as pessoas que amava. Isso fazia com que o conflito ali fosse totalmente interno e tátil. Agora, quando vemos o herói sendo jogado através de diferentes dimensões em uma sucessão de luzes e explosões, o perigo se torna algo totalmente abstrato. Fora que a gente vê também um receio muito grande em quererem deixar o clima sério demais por muito tempo. Sempre que um dos momentos atinge um pico de tensão ou uma carga emocional muito grande, aparece alguém com uma piadinha querendo quebrar o gelo. É como se os criadores tivessem medo que o público achasse a proposta dos super-heróis cafona demais ou dramática demais, que já é algo inerente ao nosso pensamento, porque a gente sabe que o super-herói sempre vai ser cafona e dramático ao extremo. E por isso eles acabam se antecipando e fazem piadas com eles mesmos antes mesmo que a gente faça isso. O problema é que ficar rindo de si mesmo o tempo todo faz com que a história acabe invalidando a si mesma. Quando o personagem faz um comentário irônico no meio de uma tragédia ou de uma luta decisiva, ele tá dizendo pra audiência que aquilo não é tão importante assim. Em filmes como Thor, Amor e Trovão, por exemplo, momentos que deveriam ser de luto e reflexão são interrompidos por bodes berrando e piadas de situação que tiram o peso da cena. O resultado disso é que a gente para de se importar com o peso daquela história, porque se nem o próprio herói consegue levar aquilo a sério, por que a gente levaria? Não sei. E prova disso é que o vilão do Christian Bale destoa totalmente nessa história, que eu acho que é o único ponto alto e realmente bom nesse filme horrível e desnecessário. Só que isso faz com que pareça que nós estamos assistindo a filmes completamente diferentes que foram costurados apenas porque o diretor quis ser disruptivo. Quando a gente olha pra trás, para o primeiro filme do Superman do Christopher Reeve, existia uma honestidade no olhar ali e nas intenções que hoje parece ter sido substituídas pelo sarcasmo defensivo. Hoje a ironia funciona como um escudo contra críticas, porque se você faz piada da própria história, ninguém pode dizer que você foi pretensioso. Só que sem essa entrega total ao drama, a experiência se torna algo superficial e totalmente esquecível. E se tem uma coisa que é totalmente superficial e esquecível, é Thor, Amor e Trovão, mas o que não dá pra dizer que é assim é o like que você vai deixar nesse vídeo se por algum motivo você ainda não deixou e estiver curtindo o conteúdo. Já aproveita e hypa esse conteúdo pra fazer com que ele alcance outras pessoas que também curtem super-heróis. Isso faz com que a gente entenda que o sucesso de séries como The Boys ou Invencível não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque as suas histórias acabaram ocupando um lugar que foi deixado vago pelas editoras tradicionais por serem cautelosas demais. Enquanto os filmes de super-heróis convencionais tentam preservar a imagem imaculada e comercial dos seus ícones, essas duas produções chutam a porta e mostram o que aconteceria se pessoas reais com falhas, traumas e sede de poder tivessem habilidades sobre-humanas. Elas substituem totalmente essa perfeição por consequência
consequências. E isso é extremamente magnético para as pessoas que já cansaram desse lugar comum. Em The Boys, por exemplo, o foco não é a esperança, mas o sistema. A série trata os heróis como celebridades corporativas contratadas por contratos e métricas de marketing, o que soa muito mais atual e realista do que a ideia de um grupo de vigilantes altruístas que vivem apenas pro bem. Já em Invencível, o choque vem da violência gráfica e do peso da situação. Quando um prédio cai naquela história, as pessoas dentro dele não desaparecem magicamente da tela, e a gente acaba vendo o impacto daquilo tudo. Essa honestidade brutal faz com que cada escolha do protagonista tenha um peso muito maior, porque o risco de falha é algo real, é algo feio e é algo que é mostrado. E essa desconstrução funciona porque ela subverte totalmente essa expectativa que já foi saturada pela fórmula anterior. Nós estamos tão acostumados com esses heróis que sempre tomam a decisão certa e sair ileso que assistir ao Capitão Pátria ou ao Omni-Man agindo por interesse puramente egoístas e violentos gera um interesse quase que imediato na gente. Essas séries não têm medo de mexer nos mitos que a cultura pop tentou manter intocados por décadas. Eles tratam o espectador como esse adulto que é capaz de lidar com a complexidade moral sem precisar de uma bússola ética mastigada para cada diálogo. Elas pegam os arquétipos clássicos como o do herói patriota e o alienígena invencível e coloca eles sob uma perspectiva completamente diferente, onde a moralidade está totalmente tomada por uma zona cinzenta. E ao fazer isso, elas expõem uma ferida no próprio gênero dessa dificuldade de que grandes franquias têm em evoluir seus personagens clássicos. Outro bom exemplo aqui também são os filmes do Deadpool, que encantou as pessoas justamente pelo seu tom violento, que fogem totalmente dessa pegada que a Marvel vinha fazendo. O que, querendo ou não, faz com que ele destoie, agora que também faz parte do MCU, que nunca chegou nem perto de toda essa brutalidade e violência. Isso se explica porque hoje, como os orçamentos precisam de bilhões de dólares para se pagar, os filmes precisam ser palpáveis para o maior número possível de pessoas, indo de crianças de idade escolar a idosos que nunca sequer abriram um gibi. E para que isso funcione, eles acabam cortando as arestas, e isso faz com que os personagens não possam ser polêmicos demais, o visual não pode ser estranho demais e a mensagem precisa ser universalmente inofensiva. E o resultado dessa busca pelo denominador comum é que a essência de muitos heróis acaba sendo diluída no meio do caminho. Personagens que nasceram como símbolos de rebeldia ou de questões sociais profundas são transformados em figuras neutras e amigáveis, que estão prontas para virarem brinquedos ou estampa de camiseta. E a gente sabe que quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente na verdade não agrada ninguém. Com isso, o herói deixa de ser um indivíduo com uma visão de mundo própria e passa a ser uma representação bem genérica de alguém que faz o bem pelo bem. Essa diluição é o que torna tudo tão seguro para eles, mas consequentemente para o público isso se torna algo menos empolgante. Essa necessidade de manter todos dentro dessa zona de conforto narrativo é o que mantém o gênero em uma estagnação narrativa, onde a maior preocupação nem sempre é contar uma boa história com um fim marcante, mas sim garantir que a engrenagem continue girando sem que ninguém se sinta desconfortável vendo aquilo. Isso leva a gente para um outro problema, que é a de uma história que não pode nunca acabar. Isso leva a gente de novo para Doomsday e o vídeo que eu vi sobre ele no começo do ano. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no card e o link dele na descrição, tá? E lá eu também falei da volta do Steve Rogers que nós vamos ter nesse filme, e talvez isso sirva exatamente de exemplo aqui. Porque para que um sacrifício ou uma vitória realmente signifiquem algo, nós precisamos acreditar que as consequências daquilo são permanentes. Mas na lógica atual, o herói nunca pode simplesmente partir, porque ele precisa estar sempre disponível para a próxima sequência, para o próximo crossover ou para o próximo reboot daqui a 5 anos. Isso acaba esvaziando esse peso emocional de cada ato, porque no fundo a gente sabe que o botão de reset está ali no alcance das mãos dos produtores. Isso cria um cenário onde a morte ou a derrota se torna apenas um obstáculo temporário e não um ponto final definitivo daquele herói. É claro que nós estamos falando de universos de super-heróis, onde tudo é possível, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo nos quadrinhos, por exemplo. Só que uma coisa é os quadrinhos e outra bem diferente é o cinema. Porque no cinema existe toda uma imersão emocional que os quadrinhos, com sua cronologia de décadas, já abriram mão. E quando um arco como o do Steve Rogers é fechado de uma forma
tão concisa e coerente como foi fechado em Ultimato, trazerem ele de novo anos depois quebra totalmente a nossa confiança, porque a gente sabe que esse personagem só tá aparecendo agora porque eles estão completamente desesperados e não porque o personagem tem realmente pendências inacabadas para resolver. Isso faz com que tudo isso pareça forçado demais e consequentemente faz com que o nosso interesse se afaste completamente dessa história. Isso é um assunto muito complexo, mas o que fica claro é que a nossa paciência com esse gênero não é o que está acabando, e sim com essa fórmula industrial. O encanto se quebra completamente quando nós percebemos que a magia está sendo substituída por uma planilha de lucros, onde o espetáculo tenta gritar muito mais alto do que o sentimento do fã. E aqui a gente não precisa ser hipócrita, tá? Porque a gente sabe que o lucro sempre vai mover as coisas. Só que não adianta de nada focar extremamente no lucro e cagar pro que o fã quer, porque no final é ele que rende esse lucro. E um bom caso aqui foi o DCU, que afastou totalmente o interesse do público. Então eles tiveram que dar um passo para trás e dar o que eles realmente queriam, que é essa fidelidade muito maior com as histórias em quadrinhos. Tá bom. Enfim, se você sente que esse conteúdo te deu uma perspectiva nova e quer continuar discutindo cultura pop com essa profundidade, não deixa de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ser notificado quando sair conteúdo novo. Aqui sai vídeo novo toda terça, quinta e domingo e eu garanto que aqui não vai faltar conteúdo de qualidade e discussões interessantes como essa por aqui. Eu já tenho vários outros vídeos sobre super-heróis aqui no canal, vou deixar 2 deles bem legais aparecendo aqui na tela final para você poder conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!